Você já quis em algum momento realmente engajar os seus colaboradores? Eu acho que essa pergunta, ela sempre passa pela mente das pessoas. E hoje a gente vai falar sobre a Salazar Comunica, uma agência de comunicação interna focada no engajamento do colaborador. Muito prazer, eu sou o Lucas Salazar, eu sou o criador e empreendedor, empresário, responsável pela Salazar Comunicação e Eventos, uma agência que já está há quase 9 anos no mercado. E essa agência ela foi de muita evolução dentro de todas as necessidades do cliente, porque justamente o nosso foco principal é resolver o problema do cliente. E isso, por mais amplo que seja, é bem real, porque o cliente chega com um problema que às vezes nem ele tem ciência do que é, ele não sabe como funciona, ele não sabe como resolver, e a gente está lá para sentar com ele, entender todas as limitações, entender tudo que a gente precisa para que a gente possa resolver. A Salazar Comunica, como gentilmente a gente chama, ela começou realmente com esse interesse, com essa vontade de ampliar a necessidade do cliente e resolver os problemas do cliente. E quando eu falo isso, como criador mesmo, eu falo sobre a realidade de todo mundo. A gente não tem todas as respostas, a gente não sabe como as coisas funcionam, a gente aprende na prática. E para o cliente, principalmente para o mercado corporativo, que é uma coisa que a gente vai falar bastante nesse programa, o mercado corporativo, ele é ele tem muitas facetas. Então, por mais que tenham pessoas que sabem, já passaram por muitas das coisas, tem pessoas que na carreira delas caem, nas necessidades de criar uma comunicação interna, de criar um engajamento do colaborador, e isso não tem nada a ver com áreas específicas, é uma área muito nova. Mas a comunicação interna é uma coisa muito importante, principalmente depois de uma pandemia, onde a gente precisa realmente, engajar o colaborador e manter ele muito afim de vestir a camisa. E também, quando a gente fala de vestir a camisa, a gente fala de uma coisa muito polêmica, principalmente quando a gente fala em 2024, onde as pessoas estão completamente saturadas, onde as pessoas estão muito cansadas, mas a comunicação interna ela tá lá, ela existe. A forma como a empresa conversa com o colaborador é comunicação interna, a forma como o colaborador é recepcionado na empresa é comunicação interna. Então essa comunicação interna ela é muito importante. A Salazar ela veio justamente para trazer esse lado para o corporativo, esse lado muito mais focado no artístico, que é um pouco de mim, para que a gente conseguisse construir uma linha entre o artístico e a comunicação interna, garantindo para o cliente um engajamento, garantindo uma solução, coisa que no mercado, há uns 9 anos atrás, era uma coisa muito difícil de falar, era muito difícil de existir. Assim como todo empreendedor no Brasil, 9 anos atrás, uma pessoa jovem, eu passei por muitas dificuldades para construir o nome da Salazar, e essas dificuldades eu posso dizer que são 100% financeiras. Eu não tinha um financiamento, eu não tinha um amigo que pudesse me ajudar, um sócio, eu não tinha, é interessante até de falar que eu não tinha essa noção corporativa lá quando eu comecei. Eu comecei porque era legal, eu comecei porque eu queria ser diferente. Eu sempre fui uma criança muito interessada, eu sempre e quando eu falo de interesse, eu falo realmente sobre um hiperfoco de querer aprender muito. Então quando eu aprendia sobre futebol, eu queria saber tudo sobre futebol, eu engolia futebol. Quando eu aprendi a andar de carrinho de rolimã, eu queria fazer meu próprio carrinho de rolimã. Ainda bem que eu não tive muitos hobbies perigosos. Mentira, eu tenho muitas cicatrizes, muitos pontos, e esse é um ponto muito legal para entrar para falar um pouco sobre a minha história. Oi, eu sou o Lucas Salazar, eu tenho 29 anos, eu sou capricorniano com ascendente em Leão e já trabalhei com tudo nessa vida, praticamente. Já fui personagem de festa infantil, e isso é muito legal de falar, porque o personagem de festa infantil eu tinha, se eu não me engano, 11 anos de idade, basicamente. Mas eu sempre fui uma criança mais alta do que as outras crianças, então eu podia, eu podia não, eu me enfiei, né, nos lugares para conseguir trabalhar, e meu pai teve que autorizar eu a trabalhar como personagem, e eu ganhava muito pouco na época. Eu tô falando de R$ 15 por festa, uma festa de 5 horas andando de cabeção e etcétera.
E isso é um dos valores que eu mais trago na minha vida, porque uma vez eu escutei do meu pai, que eu trabalhava bastante, eu fazia muitas festas e tudo mais, uma vez eu escutei do meu pai que ele me dava R$ 50 para eu ficar em casa. Isso pode parecer muito simples e muito tranquilo, mas ao mesmo tempo, para mim, naquele momento, bateu como um não incentivo do meu pai de eu ir trabalhar, de eu ir construir a minha carreira, de eu ir construir o que eu queria. Eu estava ganhando mal, eu estava sofrendo, eu estava mentira que eu não estava sofrendo, porque na verdade eu era uma criança e estava sendo muito divertido e ainda estava ganhando para isso. Mas, hoje pensando, eu entro nesse lugar de que eu estava construindo o que eu queria, eu estava entrando num lugar onde eu sabia plenamente o que, eh eh que aquilo ia me levar para algum lugar, seja os R$ 15 que eu ganhava, que para uma criança era muito dinheiro, e isso era muito legal para mim, mas isso me levou como um valor, de incentivo das pessoas. E o meu pai, ele trouxe essa vou citar aqui, essa memória base que fala muito sobre o meu trabalho, onde a partir dali eu não deixei que ninguém colocasse mais valor no meu trabalho. E isso foi quando eu tinha 11 anos. A partir daí, eu fui trabalhando muito, fui trabalhando em muitas coisas. Eu sempre fui apaixonado por teatro, sempre fui apaixonado por arte, sempre fui apaixonado por lugares onde a gente pudesse desconectar da nossa realidade e ir para um outro lugar. E isso era muito apaixonante para mim. Eu tive uma professora na escola que foi o meu primeiro contato com teatro, e então isso fez com que eu realmente me apaixonasse. Mas passando de todos os anos, eu percebi que eu poderia engajar as pessoas de uma forma diferente. Eu poderia transportar as pessoas de uma forma diferente. Então eu passei por recepcionista, recepcionista de motel, eu fui carregador, eu fui montador, eu fui recreador. Depois que eu cresci, eu acabei sendo recreador infantil também. E depois fui produtor cultural, fui muitas e muitas coisas, até que eu caí no ramo de eventos. Quando eu caí no ramo de eventos, foi um mundo mágico, porque foi onde eu consegui me deparar com as marcas, com as questões onde antes eu estava tanto no cultural, e o cultural é o meu grupo faz dessa forma, o meu eu faço dessa forma, eu aprendi dessa forma, e no corporativo não é assim. No corporativo, por mais que você entre numa marca, ela tem a necessidade de você seguir aquilo, ela tem a necessidade de você seguir o formato da história daquela marca, do objetivo daquela marca, e foi onde eu fui estudar marketing e me apaixonei completamente pelo marketing, me apaixonei completamente por eventos. Foi um divisor de águas para mim. Trabalhei em uma das maiores agências de São Paulo, não sei se do Brasil, mas uma das maiores. Ela já foi a terceira maior agência de publicidade e eventos, então foi uma experiência sensacional. E depois de alguns anos eu decidi abrir a Salazar. E quando eu falo sobre abrir a Salazar, é muito importante que esse canal, esse programa, ele seja um lugar nosso, um lugar meu de falar sobre inseguranças, de falar sobre realidade, de falar sobre uma vida real. Eu criei a Salazar completamente por imaturidade. Minha terapeuta vai ter muito orgulho de mim? Vai. Mas eu criei a Salazar por completa imaturidade. A imaturidade de achar que eu poderia fazer melhor que todo mundo. A imaturidade de olhar para aquela situação, para situações que eu passava como funcionário de agência e falar que não era assim que se resolvia. Porque eu só via a ponta do iceberg. Eu só via uma parte do que a pessoa falava. Então o meu chefe, ele saía no meio do dia. E eu, com a idade que eu tinha, a idade e a maturidade que eu tinha, eu olhava e falava: "Por que que ele sai no meio do dia e quem tá se ferrando aqui pra trabalhar sou eu?". E o meu antigo chefe, ele mantinha uma equipe enxuta da agência que eu trabalhei, e ele tinha jeitos de gerenciar essa agência que eu era completamente contra. Eu era completamente contra. E com a imaturidade profissional e psicológica que eu tinha, eu acabei achando que eu poderia fazer melhor. Eu tirei todos os atributos que ele, como gestor, tinha e coloquei ele numa caixinha que eu achei que fossem
suficiente, um momento ali que eu achei que fosse suficiente, do que eu conhecia, do que ele me mostrava e enfim, e esqueci que tinha uma pessoa por trás. E daí, depois disso, eu trabalhei numa outra agência que eu sou apaixonado e é guardado no meu coração, trabalhei, nessa agência enquanto eu estava criando a Salazar, e essa agência também faz parte do meu ser, porque eu amava trabalhar lá. Eu trabalhava com um produto que eu sou apaixonado. E só que aí a Salazar, um ponto muito interessante de falar é que a Salazar ela existe justamente porque eu sou o Salazar. Então, quando eu trabalhava com eventos por freela, as pessoas passaram a me procurar para resolver os problemas delas. Então, como tinham muitos Lucas em pavilhão, em eventos, sempre tem Lucas, né? Você, Lucas, que está assistindo, sabe que provavelmente você conhece uns 350 milhões de Lucas. E eu sou Luca. E aí eu comecei a me apresentar como Salazar, porque Salazar é um sobrenome muito forte da minha mãe, e eu gosto muito desse sobrenome, comecei a me apresentar como Salazar, e todo mundo, chama o Salazar, liga pro Salazar, vai pro Salazar, cadê o Salazar? Então a agência não tinha como chamar outro nome que não Salazar. Então foi daí que surgiu o nome, e eu gosto muito a Salazar mora num lugar muito interessante para mim, mas é muito importante de falar que essa maturidade, ela foi acontecendo com o tempo. Quando eu me deparei com os desafios dentro da Salazar, eu percebi aos poucos, né? Porque a maturidade também ela não vem do nada, ela vem vindo, ela vai caminhando e ela vai te socando, ela vai dando soco na sua cara todos os dias. E eu fui percebendo aos poucos que todas as pessoas que passaram na minha vida, todas as pessoas que passaram por mim tinham motivos de ser assim, motivos certos, motivos errados, fica a critério de cada um, mas motivos. E aí fica o convite para estar aqui sempre comigo nesse programa, para ter reflexões tanto corporativas quanto pessoais, porque se tem uma coisa que o Luca ama é criar um paralelo entre a vida real e a vida corporativa. Eu acho isso sensacional. Eu tenho TDAH, esse é um ponto muito importante de trazer. O meu TDAH, ele foi descoberto tarde, e quando eu falo, que o meu TDAH é regente de quem eu sou, é uma pura realidade, porque como eu não sabia o que era o TDAH, eu falava: "Não, o meu jeito é esse, eu só sei fazer assim, eu funciono assim, eu tenho que fazer uma coisa completa para depois parar e fazer outra coisa, se alguma coisa entrar no meio eu já não consigo". Isso também foi vindo com a maturidade, tá, galera? Isso não quer dizer que veio do nada também. E agora em 2024 eu decidi trazer esse programa, tirar esse programa que é meu sonho de vida há muitos anos, trazer todo esse conteúdo, essa vontade para fora com o apoio dessa equipe maravilhosa que está comigo, e também para falar muito sobre essa história real de maturidade de errar, de maturidade de perceber que está errado e de maturidade para saber que essa maturidade que eu tenho hoje não é um terço do que eu preciso ter para todas as coisas que preciso lidar. Não tô aqui para ser nenhum monge, não tô aqui para ser para ditar nada, mas às vezes a gente precisa entender os nossos erros, os nossos acertos de uma forma mais leve. E a Salazar, é até polêmico falar isso, porque a Salazar é a minha galinha dos ovos de ouro, eu vivo da Salazar, há 9 anos. Ah, não, que eu vivo da Salazar há mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu tive muitas conquistas com a Salazar, tudo que eu sou hoje é graças a Salazar, então não critico em momento nenhum, e vocês vão ouvir aos poucos também, durante os programas, eu falando sobre a Salazar como se fosse uma entidade, porque praticamente é, porque para mim a Salazar ela nunca vai deixar de existir. A Salazar para mim é o sentimento que eu tenho de ajudar as pessoas, resolver os problemas das pessoas, e isso passa muito além de um CNPJ, passa muito além de um logo, passa muito além de uma marca. A Salazar sou eu e eu serei a Salazar para sempre. Então, dividir isso, dividir que eu conquistei, eu amadureci, eu tive conversas com a Salazar onde sentou eu e a Salazar e falou: "E agora? Como que a gente vai resolver? E agora? E isso?". E e a gente foi, e a gente segue, e todos os dias a gente tá junto, inclusive hoje,
e para sempre. Mas quando a gente fala de CNPJ, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de renda, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Eu vou deixar um tempinho para você pensar. Tá bom, eu falo dinheiro. Como que se faz dinheiro sem dinheiro? Essa é a dúvida que deve estar na cabeça de todo mundo, principalmente depois de uma pandemia como a gente viveu, onde tá tudo muito caro, onde as coisas estão completamente, alucinadas. Como que você faz as coisas acontecerem sem dinheiro? E eu poderia dar uma pílula e falar: "É assim", mas não faço ideia. Eu sempre penso que a gente só resolve um problema quando ele aparece. A gente só consegue pensar no problema quando ele chega. Por mais que a gente se prepare, por mais que a gente estude, por mais que a gente vá para lugares completamente diferentes, a gente só consegue descobrir a real do problema quando ele chega. E esse problema, o problema para mim, da Salazar, ele foi surgindo aos poucos. Então, no começo eu tinha o apoio da minha mãe, eh, e o apoio conta também o desespero da minha mãe, porque desde que a Salazar começou, um fato muito interessante, o nosso primeiro grande cliente foi uma empresa que provavelmente todos os brasileiros conhecem, mais conhecida como 99, e ela é o primeiro unicórnio brasileiro. Para quem não sabe, unicórnio é uma startup que passa a valer mais de US$ 1 bilhão. A 99 é o primeiro unicórnio brasileiro. Então, o meu primeiro grande cliente com a Salazar foi a 99. A gente fazia diversos outros projetos. A gente, eu sempre falo no plural, porque sou eu e a Salazar. Isso é muito engraçado. Mas a gente fazia muitos projetos e a 99 surgiu de uma indicação de uma pessoa maravilhosa também que mora no meu coração, que a gente estudou na faculdade junto, e veio dessa indicação de Luca, lá eles têm problemas e eles precisam resolver. E é muito legal de a gente falar, porque a 99 tinha o que eles quisessem na mão, naquela época. Naquela época, enfim, enquanto existem, né? Porque eles eram, no mundo de 2016, 2017, foi onde ocorreu o boom das startups. As startups começaram a nascer muitas startups. Então, se você der um Google aí, você vai ver que começaram a aparecer diversos aplicativos, começaram a aparecer diversas soluções, então as startups elas começaram a aparecer justamente por conta dos investimentos do exterior, dos investimentos brasileiros, enfim. Essa parte mais técnica financeira eu não vou saber. Mas as startups começaram a surgir em 2017, 2016, mais ou menos em 2017. A 99 já estava no auge nesse momento. Então, quando a 99 estava no auge, ela estava com mais de 1.000 colaboradores, mais de 2.000 colaboradores, que para uma startup naquela época era muita coisa, visto que era alguma coisa nova. E a 99 precisava de soluções. Então, eu fui, com a minha completa imaturidade, mas vontade de resolver, sentei com a cliente numa reunião e falei: "O que você precisa?". E ela simplesmente falou: "Tudo". Tudo bem, vamos desenhar o tudo? O que é o tudo? Porque a minha cliente, inclusive, ela era de facilities. Facilities é a área que cuida da segurança, da segurança, da estrutura dos espaços dos escritórios. Então, é uma área muito importante pro funcionamento dos escritórios, principalmente as startups que adoram os chãos coloridos, os elevadores, as piscinas de bolinha e blá blá blá. Então já era uma área, onde joga-se responsabilidade e fala: "Ó, quem vai cuidar disso é você". Então, ela precisava dessa minha ajuda e ela é sensacional, ela é uma pessoa fantástica, um gênio praticamente. Eu tive muita sorte de ter tido ela como grande cliente primeiro, e a partir dali, a gente foi fazendo todas as ações da 99. E quando eu falo ações, repara que existe uma diferença entre ações e eventos. Ações são pequenas ativações que você tem dentro da empresa, focado em comunicação interna. Então, quando você vai lançar um comunicado, é comunicação interna. Quando você vai avisar que mudou o vale-refeição, é uma comunicação interna. Quando você vai avisar que o time comercial ganhou um prêmio, é uma comunicação interna. Quando a gente fala de comunicação interna e focado no colaborador, a gente só pensa em festa, festa de final de ano e tudo mais. E é também.
E é a parte mais legal, é o que a gente espera o ano inteiro. Mas é muito interessante também que tenha todas essas questões. E a gente passou a estar na 99 para todas as necessidades. E isso foi engrandecedor para mim, porque como uma agência praticamente inexistente, eu me tornei quase aquele indoor, não sei se fala indoor, se fala é, dentro, que era como se fosse aquelas pessoas que são da agência e ficam do lado de dentro, como cliente interno. Parecia isso, porque eu ia pra lá, e eu sempre saía com uma reunião, a gente conversava, saía um briefing, saía com uma ideia, saía com uma necessidade. Aí outras áreas começaram a pegar. Então a Salazar, ela existe justamente de estar lá e participar dessa necessidade, porque o cliente senta e fala, não sei o que eu quero, mas eu preciso. E muitos concorrentes, muitas empresas acabam se cercando numa parede de proteção mesmo, num muro de proteção, onde eu sei que você não quer trabalhar de graça, ninguém quer trabalhar de graça, mas se abre para o cliente, entende o que o cliente quer. E a Salazar estava lá. A Salazar nunca teve essa coisa de vamos te cobrar uma proposta. Não, que cobrar? Vamos conversar. Qual que é a ideia? Eu não posso te cobrar uma proposta antes, sabe? Eu não sei se também isso veio muito porque as startups, elas têm muitas regras de faturamento, enfim. Então isso pra gente nunca foi muito real. Mas voltando ao ponto do dinheiro, e aí você me pergunta, pequeno gafanhoto, como você fazia para fazer as ações da 99? Não sei. A gente fazia. A gente tinha que arregaçar as mangas e fazer. Então eu tive parceiros incríveis que me ajudaram desde o começo. Sei todos os rostinhos e nomes das pessoas que passaram por essa empresa maravilhosa. Mas era assim, ter que resolver. Então, por mais que a gente às vezes olhe para uma situação e fale, ai, mas como que resolve? Senta com a necessidade. Senta com ela e fala, e agora? A gente costuma invisibilizar as nossas soluções por conta dos novos problemas. Como assim? A gente não acredita na nossa construção, nas nossas resoluções de problemas dos problemas anteriores, porque hoje nós temos um problema maior. Mas e todos aqueles problemas que a gente passou? E todas aquelas soluções que a gente criou? E todas aquelas coisas que deram certo? Sabe, que nem aquelas imagens que rolam na internet de parar no caminho e falar: olha para baixo, olha tudo que você passou até aqui. E são essas soluções. Então a Salazar, ela nunca teve caixa. A Salazar, ela nunca teve auxílio, ela nunca teve fundos, ela nunca teve investidor, ela nunca teve sócio. Então a pessoa que começou a Salazar fui eu, com a maturidade e profissionalismo que eu tinha na época. Então passamos por muitos percalços, passamos por muita coisa, milhares de coisas, mas estamos aqui, vivos, funcionando. E falando ainda sobre essa coisa da entidade Salazar, que ela sempre vai existir, que não é só sobre o CNPJ, eu tenho o mesmo número desde que eu comecei a trabalhar. E sempre tem clientes que entram em contato falando: esse número ainda é do Luca? Esse número ainda é da Salazar? Porque as pessoas procuram a gente pela gente. Não é sobre preço, não é sobre projetos mirabolantes, não é sobre mimar os clientes, é simplesmente sobre a realidade. A gente esquece que o cliente do lado de lá também é uma pessoa que também tem problemas. Tanto problemas pessoais quanto problemas corporativos. Então senta, conversa. O que você precisa? Ao invés de criar coisas, ao invés de criar processos, a gente usa muito a palavra desburocratizar. Porque quando a gente fala sobre desburocratizar, a gente está falando sobre facilitar. Para que a gente vai criar mais burocracia? Já está tudo tão burocrático, já está tudo tão difícil. E eu entendo a necessidade de cada um de deixar difícil, segurança, financeiro, sei lá. Mas senta e conversa com o problema, assume o problema. E trazendo isso um pouco para o lado pessoal, também trouxe muitas coisas para mim. Porque, como eu falo de resolver as questões financeiras da Salazar e as questões organizacionais da Salazar, eu sempre me deixei muito de lado. Eu sempre me deixei muito num canto, porque quem precisava aparecer era Salazar. Ou eu era novo demais para ser dono, ou eu era. Eu não podia estar no círculo onde empreendedores reais de startups estavam, porque eu trabalhava para
poder me sustentar, enfim. Então, é uma linha muito tênue entre a gente poder fazer e a gente querer fazer. A gente quer tudo, a gente quer fazer absolutamente tudo, mas a gente não pode naquele momento. E a gente não pode brigar com a gente mesmo, de a gente querer fazer aquilo. Espera, espera, espera. Ah, a Salazar nunca vai ser uma empresa de sucesso. O que é sucesso? Aí isso eu deixo para um próximo tema, porque se a gente falar sobre o que é sucesso, aí o negócio vai ficar muito complexo. Mas o que é sucesso? Já parou para pensar o que é sucesso? O que é carreira? Quem dito que é carreira? Quem dito que é sucesso? E aí, como eu falei, levando para o lado pessoal mesmo, lado sentimental, o que é amizade? O que é relacionamento? Quem ditou essas regras? Foi a Disney? Foi. Não pode falar marca. Quem ditou essas regras? Quem criou isso tudo? Então vive, usa, faz o seu artifício, faz da forma que você quer, da forma que você precisa, da forma que você sabe. Você acha que o Luca hoje não olha para o Luca antes e fala, cara, não, não pensa na Salazar dessa forma, não abre a Salazar nesse calor, não toma essa atitude no calor do momento, porque muitas das minhas atitudes na vida eu tomei no calor do momento. Não toma essa atitude, pensa um pouco melhor. Só que se eu fizesse isso lá, o Luca de hoje não existiria, porque eu não teria passado por dificuldades. Eu sei que é muito clichê, muito cafona a gente ficar falando dessas coisas, porque hoje em dia tem todas aquelas imagens, aqueles reels que vai passando e tipo, pense em você, e nananã, mas, cara, eu tô falando de vida real, de pessoa real. A gente nunca vai ganhar o suficiente quanto a gente quer ganhar, a gente nunca vai trabalhar, a gente nunca vai viajar o suficiente que a gente quer viajar, a gente nunca vai estar com as pessoas todo o tempo que a gente quer estar, ou não estar com as pessoas o tempo que a gente quer estar. Você só é você por sua causa. E acolhe isso, garante isso, traz isso para o seu coração de é o que eu tenho, é o que eu posso, é como eu posso. Porque se a gente for ficar culpando o outro, vixe, aí o bagulho vai, ó. Não culpa. Eu sempre brinco, a gente faz uma roda na fogueira mais tarde, sabe? Quando eu falo roda na fogueira, é porque é tipo um termo mesmo de a gente fazer aquela roda na fogueira onde todo mundo é sincero, de apontar o dedo e falar, você errou nisso, você errou naquilo. Cara, faz isso depois que o problema estiver resolvido. Talvez quando o problema estiver resolvido, você vai olhar para aquela situação e falar, nossa, nem vale a pena. Nem valeu a pena. Então, isso é muito interessante. E é muito doido que quando eu falo da história Salazar, Luca e Luca Salazar, a primeira palavra que me vem é maturidade. Maturidade corporativa, maturidade psicológica e um caminho a ser trilhado do qual eu não me arrependo. Eu não me arrependo. Eu só sou quem eu sou hoje graças a tudo isso que eu fiz. Então não tem como eu ficar rodando e falando, mas poderia ser diferente. Poderia sim. Se a gente pensar em todas as coisas que a gente poderia fazer diferente, a gente nunca faria nada. Mas o Luca, hoje, de 2024, que decidiu colocar o pé na porta e gravar um programa e criar uma identidade e ter uma equipe para poder tirar esse peso do coração de ser uma pessoa real, falar sobre a realidade, falar sobre desafios financeiros, falar sobre desafios reais, falar sobre imposto, porque agora eu faço direito também, então, como eu falei lá no começo, eu adoro coisas novas, então eu estou no 4º semestre de uma faculdade de direito, porque eu quero trabalhar com a área também, e fica como outro assunto. Então, assim, temos muitos assuntos para ir trabalhando, mas é sobre isso, sobre abrir uma janela da minha alma, da minha casa, do meu coração, do meu neném, que é a Salazar. Muitas pessoas já passaram por em volta da Salazar e falaram: eu não faria dessa forma, eu não teria feito. E eu falo: muito obrigado pela sua opinião, mas era o que eu tinha, é o que eu tenho. E hoje, em 2024, a Salazar ainda não tem um caixa necessário e suficiente para fazer tudo como a gente gostaria. Como eu falei, nunca vai ser suficiente. Então, olha isso, 9 anos depois, a gente ainda passa a gente ainda passa, nossa, a gente
vai continuar passando por dificuldades. Só que a diferença é como que a gente lida com elas. A gente senta com o problema e fala, vamos resolver, ou a gente reclama. E o reclamar é muito chato, muito desgastante. E uma sementinha para eu colocar na cabeça das pessoas que estão assistindo esse vídeo é: se você não acreditar no que você tá fazendo, quem vai acreditar? E novamente, parece lúdico demais por conta dos conteúdos que a gente consome hoje em dia, mas isso é muito real. Os clientes, as pessoas, os amigos, eles sentem a energia, eles sentem a realidade, eles sentem. Alguns não vão sentir, mas isso é a vida real também. Mas é, vende o que você faz, sabe? É o olho do dono que engorda o porco, é o olho do porco que engorda. Mas entra nisso. Isso é muito interessante de pensar, porque você é a melhor coisa que você pode fazer. E isso você sabe porque você tá lutando todos os dias pra ser essa pessoa.